Fala pessoal, bem-vindos a mais um Página 2 Podcast. Esse é o nosso segundo episódio. E estou aqui de novo com ele, né? Sempre, meu amigão Yuri Araújo. Boa noite, boa noite. Meu nome é Yuri. E acredito que esses. Não sei contar. Eu não sei contar quando você tem um piloto. É porque o piloto a gente pode simplesmente apagar, né? Porque na minha vista foi mais um teste do que qualquer coisa. É o playtest, mano, playtest. Aquele não conta, né? A gente deixa lá só pra falar que teve um começo antes do começo, né? É o testezinho, test drive. Sim, sim, sim. E aí, você quer dar a intro hoje? Não, fica à vontade, fica à vontade. Tô aqui só pra desenvolver. Ah, claro, claro. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre, né? Sobre expectativas. Expectativas. Recentemente tiveram as 2 semanas de Enem. Eu acredito que na verdade a gente deveria ter lançado esse episódio falando sobre isso. Acho que até como episódio 1, porque sairia antes, né? E ficaria mais conciso do que falar sobre o Enem depois que ele já se passou. E a gente veio falar sobre essa questão dessa expectativa do como a expectativa é uma das coisas mais traiçoeiras que a gente carrega, né? A expectativa é que a gente coloca nessa prova, a expectativa é que a gente coloca no futuro que para onde é que essa prova pode levar a gente é é um peso, né? É um peso. Pô, faz muito tempo que eu fiz o Enem, né? Tipo, deve ter uns 6 anos já. Mas eu lembro que quando eu fiz, eu não achei que eu ia passar pra nada, né? E é porque é muito de perspectiva de vida que você tem, de bagagem que você carrega. Mas eu lembro que eu fiz sem muita pretensão, assim. Mas eu me esforcei, mano. Quando você senta pra fazer a prova, é sempre um nervosismo absurdo. Mas eu não me cobrei muito antes, sabe? Tipo, eu não fiquei bitolado antes pra fazer o Enem ou não. Então, eu não carrego muito essa carga de, caramba, eu preciso muito passar. Eu nunca fui um cara, eu era ansioso com outras coisas, na verdade. A ansiedade atacava para em outros aspectos. Mas para essa questão do Enem, nunca foi uma pressão que me pegou muito, assim. Mas a gente acaba se cobrando sobre ter um futuro, na verdade. É porque, eu não sei, eu venho de um lugar onde é diferente, assim, a cobrança, sabe? Meus pais, minha mãe principalmente, ela sempre me apoiou muito nas questões, mas assim, faça algo que você goste. Faça algo que você acha que você pode desenvolver e que você vai ter uma base pra você poder se manter, sabe? Tipo, viver de fato. Mas não pra essa questão mais acadêmica. Mas eu acabei divagando um pouco, traga lá a sua reflexão. Comigo eu acredito que foi um pouco diferente disso aí. Meus pais tinham uma certa expectativa comigo e não sei se eu quebrei, não sei se eu preenchi as expectativas dele, mas eu por si só nunca carreguei nenhum peso de expectativa. Mas você falou de reflexão, né? Realmente a reflexão que eu vim trazer aqui hoje, como eu comecei introduzindo antes, é que basicamente a expectativa é uma das coisas mais traiçoeiras que a gente carrega, né? Ela começa pequena, discreta, só um pensamento solto sobre o que pode acontecer. Mas quando a gente percebe, ela já virou um peso, né? E poucas coisas despertam tanta expectativa como a gente está falando aqui, né? Quanto o Enem. É impressionante como essa prova de algumas horas ganha o tamanho de basicamente um destino inteiro, ganha forma, futuro, de promessa, de cobrança. Como se cada resposta fosse, né? Um tijolo construindo a vida que a gente deveria ter. Só que o problema das expectativas é que elas não lidam bem com o real. O real tem cansaço, o real tem braço, tem barulho no corredor, tem nervosismo, tem aquela questão que você sabe, mas esqueceu, tem o barulho do salgadinho, do fandangos do cara que abre do lado, né? Tem aquela marmita que você tá olhando do cara que sentou na sua frente, que tem gente que vai pra prova basicamente pra comer, né? A expectativa, não.
Ela exige perfeição, ela exige tudo que aconteça do jeito certo, na hora certa, no tempo certo. E é aí que vem o choque. A vida nunca combinou com isso. Talvez por isso tanta gente saia do Enem com a sensação que algo faltou, mesmo quando fez o melhor que podia. Hoje eu quero é, me aprofundar mais um pouco nisso, né? De como sobre essa expectativa transforma uma prova em um julgamento, como ela nos faz carregar os futuros que ainda nem existem e como a gente esquece que o suficiente também conta. Porque no fim das contas o resultado do Enem não define ninguém, mas a expectativa que a gente colocou sobre ele, essa sim pode nos aprisionar, né? Com certeza absoluta. E assim, eu vou te falar, a maior parte dessa expectativa toda, desse problema todo, é porque, assim, é uma competição completamente desleal, sabe? Tipo assim, não é justo, pô, o Enem não foi feito pra ser justo. Além de ser uma prova de resistência, as pessoas que estão sendo testadas ali têm bagagens completamente diferentes, têm histórias diferentes, têm trajetórias pra chegar naquele momento. Eu falo de trajetória de vida e trajetória, tipo assim, o caminho mesmo pra chegar nesse lugar. Muito diferentes, pô. Tem gente que pega 2 ônibus, 3 ônibus, pega metrô, trem, condução e faz isso e aquilo, mora numa comunidade, chega lá pra fazer a prova já exaurido, cansado. E tem outra pessoa que o pai levou no seu carro do ano, com ar-condicionado, completamente preparado, que teve os melhores professores, sabe? Tipo, então, são muitas nuances que fazem o resultado dessa prova serem diferentes pra cada um. Então, se você tá aí preocupado com o resultado dessa prova do Enem, você pode tentar de novo. E se não der certo, continua tentando, vai dar certo o momento. Mas programe sua vida e pense na expectativa que você cria sobre isso de forma diferente. É, não é igual pra todo mundo, sabe? Não é a mesma coisa pra todo mundo. Eu lembro quando. Essa questão de expectativa, né? Eu lembro quando eu fiz o Enem, a Vera. Porque tem aquela coisa de treineiro, né? Na primeira vez que quando eu fiz o Enem foi em 2014, não existia ainda essa questão de treineiro, né? Se você. Inclusive eu lembro de alguns casos de algumas pessoas que entraram na justiça pra adentrar a faculdade enquanto ainda adolescentes, né? Acho que foi por isso que criaram esse Enem de treineiro. Quando eu fiz a Vera, que aí eu fiz um pouco mais nervoso, né? E na escola que eu fiz foi terrível, terrível. Eu levei minha água, minhas 2 barrinhas de cereal ali só pra caso batesse uma fome ali no meio da prova e se eu ficasse com sede, né? Quando eu tava mais ou menos na metade da prova, no primeiro dia, alguém, por acaso, decidiu botar fogo em galhos secos e mato seco num terreno baldio ao lado da escola que tava rolando o Enem. A fumaça dentro do colégio ficou tão densa que eu mal Isso aí consegui. tinha que configurar sabotagem, sabotagem. É isso, é isso. E a gente não podia levantar. A fumaça estava tão densa que eu não conseguia ver direito a pessoa que estava na minha frente. Só que eu não podia levantar, ninguém podia levantar. Porque tem isso, né? Tinha esse peso. Eu acredito que deve ter muita gente que ficou com vontade de levantar e pensou: essa prova aqui vai decidir meus próximos 4, 5 anos e talvez o resto da minha vida, sabe? Porque pelo menos foi o que passou na minha cabeça naquele momento. Foi o que passou na minha cabeça naquele momento e eu fiquei muito nervoso. Daquele ponto em diante, eu fiquei muito nervoso. Eu me atrapalhei bastante. Eu fui inclusive, eu fui o último a entregar a prova, né? Aham, aham. Tive aquele momento tenso lá que quando só ficam 3 pessoas na sala, as últimas 3 pessoas têm que sair juntas, mesmo independente do tempo que elas terminem É de diferença de uma da o outra. pessoal que tem que assinar a ata, né? Isso pra mim é folclore, eu nunca vi na minha vida. Ninguém assinando a ata. É, eu fui um deles, eu fui um deles. É, eu eu vivi o seu folclore. Entendi, entendi. E é isso, foi muito nervosismo naquela prova, porque nas outras eu fiz mais de uma maneira mais, como eu posso falar? Mais de boa, né? Mas pra teste mesmo, né? Pra treinar.
eu não tava com aquela expectativa toda na prova, fiz de qualquer jeito, fui com minha caneta. Teve uma mesmo, que inclusive eu tirei uma nota maior até, que na prova que foi pra valer, que eu fui com minha canetinha quebrada e com a garrafa de água pela metade na mão. Zero expectativa. E acho que foi aí que eu percebi que a prova do Enem não era nem tanto sobre conhecimento e mais uma prova psicológica de como você consegue lidar com o peso da expectativa que fica na sua cabeça, né? Aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele tremelique, aquele suar frio, né? Durante a prova. E aí você consegue. Quando você consegue. Nas outras vezes, né? Como eu falei. é, Como eu conseguia pensar, raciocinar com a mente leve, sem peso nenhum. Eu fiz a prova de maneira suave, fiz uma prova de uma maneira leve. E eu fui super bem mesmo nas minhas notas. É, E já na prova que eu fiz pra valer, eu não me saí tão bem assim. Inclusive, nossa, minha nota na redação foi terrível, né? Inclusive, é uma das coisas que põe muita expectativa, pelo que eu vejo na maioria das pessoas, é a nota da redação, né? Porque são 1.000 pontos ali que você pode basicamente perder eles, zerar eles por qualquer besteirinha. Então, é uma coisa que acaba pesando muito Na minha nas opinião, pessoas. isso é uma ideia. É isso. Você não entende o que é uma dissertação. É como era. Eu esqueci até o tipo de dissertação, dissertativa argumentativa. Argumentativo. Isso, Não isso, isso, lembro. isso. Acho que é argumentativa. É Tem isso. que ser um texto impessoal. Isso. E as pessoas já começam com. Na minha opinião, é muito bom. É muito Na bom. minha visão, isso é um erro, tá ligado? Eu vi muito disso, velho. Mas assim, sobre redação, sobre Enem e tal, tem muita gente que estuda só pra redação, né, velho? Tem muita gente que tem isso como ponto forte e consegue se destacar e pegar uma vaga boa pro curso que queria, em algumas faculdades bacanas aí do nosso Brasilzão, passar na federal e tal. Mas eu confesso que eu sempre fui mediano em tudo, pessoal, desculpa. Eu mesmo no. Tirei uma nota horrível na redação porque eu me importei zero com redação. E eu nunca fui muito bom em escrita, nunca fui muito bom em escrever, porque eu sempre bagunço muito meus pensamentos e eu escrevo de uma maneira, eu penso uma coisa, escrevo outra e quando eu vou corrigir o que eu escrevi, eu mudo e vira uma terceira coisa. Então nunca fica algo 100% conciso e é um ponto fraco meu, a redação sempre foi. E isso meio que destruiu a minha média no Enem, infelizmente, né? Uhum. Não, totalmente. É justificável, né? Até porque você foi buscar diagnóstico por isso aí, né, mano? Então faz sentido. Tenho uma resposta pra isso já. Não é E 100% não culpa é sua. aquela coisa, né? Eu poderia ter me preparado melhor, infelizmente não fiz, né? Mas acontece. Faz parte, faz parte. Faz parte do desenvolvimento de todo mundo. Quem nunca fez o Enem e foi mal, né? Deve ter gente que nunca foi mal e passou de primeira no que quis. Mas deve ter muito mais gente aí que tentou duas, três vezes pra poder conseguir chegar no objetivo ali. É isso. É, é aquela coisa, né? As expectativas são sementes silenciosas, né? Sementes silenciosas, elas acabam brotando na nossa mente, nos cantos mais discretos. Às vezes tímidas, às vezes tem alvoroço e sempre carregadas daquela vontade íntima que o futuro seja um pouco mais luminoso do que o presente. E quando o Enem acontece, a semente ainda fica mais inquieta, né? Ela fica meio que sassaricando nos cantos da sua mente. E acredito isso que quando a gente é adolescente, como não querendo desmerecer, mas como os problemas eu acho que englobam mais aquela. é, o futuro, né? O futuro é sempre incerto quando você é adolescente. E tudo que é tão pequeno parece tão gigante. Hoje eu admito isso, né? Hoje eu admito isso. Quando eu era adolescente, às vezes tinham coisas que pareciam o fim do mundo.
Mas depois que. É, sabe uma coisa que a gente só enxerga depois que a gente. Não sei como eu posso dizer isso, mas tipo, entre aspas aqui, a gente cresce, porque é, cara, é muito complicado, porque assim, essa semana, por exemplo, eu tava passando na frente da escola estadual aqui, né? E tava tendo a questão do Enem e tal, o pessoal tava alvoroçado com isso, e eu vi tanto adolescente, velho, tipo, com semblante de preocupado, a galera também, tipo assim, brincando, assim, zoando, e eu relembrei dos meus momentos fazendo essa prova, né? Eu não sou tão velho assim, mas relembrei, eu falei, caramba, eu era exatamente assim, velho. Tinha um peso absurdo as coisas, sabe? E outras coisas eu era tão bobinho também, a gente era tão meio idiota, assim, pra outras coisas. Então a gente só enxerga mesmo com a experiência, pô. Você só enxerga quando você cresce de fato, quando você entra no mercado de trabalho, quando você tem problema de verdade, quando as coisas começam a pesar de verdade, assim. Quando não é mais seu pai e sua mãe que tem que resolver as coisas, você tem que fazer tudo. Tipo, você tem que fazer porque você tem que fazer, tá ligado? Você tem que ter responsabilidade, você tem que resolver o problema, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que correr atrás disso, você tem que correr atrás daquilo. E aí você começa a olhar pra trás assim, falando, eu era tão bobo, mano. Eu era feliz e não sabia, assim. Mas, enfim, é só uma pequena reflexão de como a gente não consegue enxergar, porque a gente não conhece o que está E por é vir, assim, sabe? justamente, acho que esse labirinto escuro que deixa a gente com medo, né? É porque a gente, querendo ou não, apesar de termos auxílio, alguns ali ter alguém segurando na mão pra ajudar, né? Que seria o equivalente a os pais dando todo aquele suporte da criança não precisar se preocupar de o quão o futuro dele vai ser, querendo ou não, é como entrar num labirinto escuro. Às vezes você é guiado, às vezes você entra sozinho, às vezes tem um obstáculo lá dentro, mas no geral, esse labirinto escuro tá pra todo mundo, né? E a gente não sabe pra onde vai, a gente só sabe que vai dar em algum lugar, né? Mas, mas Com citando, né? certeza, com certeza. Nosso querido gato Chester de Alice no País das Maravilhas, pra quem tá perdido, qualquer caminho basta, né? Eu penso muito assim. eu, pe- eu penso muito assim, É verdade, é então. verdade. É aquela coisa, a gente vai sem muita acho que ir sem muita expectativa é a melhor coisa. Mas eu acho que quanto mais você se prepara para a prova, mais expectativa você tem. E acho que isso reflete um pouco a minha experiência, que foi justamente isso. Quando eu me preparei um pouco mais, quando a prova passou a valer de verdade para mim, foi quando eu realmente coloquei uma expectativa nela. Antes disso era só um pedaço de papel inofensivo com umas palavrinhas ali que eu Mas li para além dessa questão da expectativa, desculpa te cortar, mas para além disso, tipo assim, o problema não é a expectativa que você cria em cima da prova. Tudo bem criar expectativa, todo mundo cria, todo mundo quer um futuro promissor, quer uma profissão bacana, quer entrar na faculdade legal. Só que, pense comigo, o problema maior disso tudo é, a partir da expectativa que você cria, a ansiedade que ela acaba gerando. Para lidar melhor com a ansiedade, pessoal, o que eu penso é que a gente tem que focar nas nossas aptidões, no que a gente é bom, no que a gente sabe fazer e no que a gente tem mais vontade de fazer, assim, a gente gosta mais de fazer. E isso vale também pro Enem. Tem matérias que você provavelmente é melhor do que outras. Use isso a seu favor. E não deixe as matérias que você não domina tomarem conta da sua cabeça e falar, não vou passar, não vou conseguir, porque eu tô ansioso, eu tô nervoso, eu não sou bom o suficiente. Todo mundo é bom o suficiente pra algo, você consegue. Assim, a minha maior reflexão, a minha maior ideia é essa, você vai conseguir. Foque nas suas aptidões e treine um pouco aquilo que você não é tão bom pra poder saber o mínimo e poder desempenhar algo, mas assim, você não vai ser expert, porque você não tem aptidão pra isso, não é o seu caminho, assim, sabe? Mas sempre tem alternativa. Então é isso que o Yuri falou. Pra quem tá perdido, basta ter um caminho, assim. E é isso. eu não posso falar muito sobre isso, né? Porque eu não sou o melhor exemplo pra. Você é bom em tudo, né, mano? Aí Não, fica não, difícil, não né, é mano? isso, né? Mas eu não sou a pessoa mais ansiosa do mundo, né? Muito pelo contrário, eu tô no lado total oposto do espectro. Geralmente não vem ansiedade nenhuma na minha cabeça. Eu posso pensar em outras coisas, mas a ansiedade em si não é algo que me assola. Não fico tremendo ali por situações que possam me ocorrer. Eu não fico pensando muito no que vai ocorrer. Eu vou pelo lado mais estoico da coisa, sabe? Eu fico mais esperando o que vai acontecer e o que acontecer eu me adapto àquilo, né?
É, hoje mesmo eu sou engenheiro, não era a minha primeira opção. Eu sempre tive vontade de fazer cinema, né? Isso é uma coisa que acho que poucos dos meus amigos hoje em dia sabem, né? Os meus amigos mais antigos acho que sabem mais. Eu sempre quis fazer cinema, sempre quis entrar no curso de cinema. Sempre foi algo que me atiçou muito. Eu sempre gostei muito de animações, dublagens e essa área, né? Mas não era uma área que por aqui era muito bem vista, então se eu quisesse estudar cinema da maneira que eu gostaria, eu teria que sair daqui e meus pais não tinham como me bancar fora daqui, né? A situação financeira era meio precária, meio muito precária. Então eu basicamente me adaptei e fui, né? Quando eu cheguei no sexto semestre de engenharia, eu queria largar de qualquer jeito. Só que eu fiquei pensando assim, tipo assim, mano, se você largar, você vai fazer o quê? Tá ligado? Então eu pensei, termino isso aqui primeiro, depois eu penso no resto. Eu não fiquei naquela ansiedade de tipo assim, meu Deus, como é que vai ser minha vida se eu não fizer cinema ou se eu fizer uma profissão na qual você, entre muitas aspas, infeliz e tal. Que isso é uma coisa que me pegava muito na adolescência. A gente assiste muitos filmes. Olha eu puxando pra filme de novo. É um podcast sobre cinema, É. cara. Aceita aí, mano. É, é isso. É um podcast sobre cinema. A gente vê muito em filmes de adolescência, né? Sempre aquele clichê de tipo, principalmente em filmes assim que envolvem adolescentes ali de 16, 17 anos, 18, que eles estão entrando na faculdade, aquela questão de siga seus sonhos, que não sei o que. Eles batem muito nessa tecla, sabe? Mas na realidade, eu acho que aquele discurso dos pais no final sempre ganha, sabe? De tipo assim, é melhor ter uma vida estável do que, entre aspas, seguir o caminho correto, tá ligado? Que nos filmes eles abordam, tipo assim, quero ser dançarino, cantor, astro de cinema, K-popper, não sei, sabe? É que eu acho assim, eu penso o seguinte, é sobre isso. Você entrou num ponto interessante. Eu acho que quando você busca realização na sua vida profissional, você tá fadado a ser uma pessoa triste. Essa é a minha aspa. Mas assim, eu posso explicar. É porque assim, eu acho que isso além de gerar a questão da ansiedade, pode gerar muita frustração no futuro, porque você não tem noção ainda de como é o mercado de trabalho para essa área. Algumas pessoas pesquisam, outras não, mas assim, você não tem noção de como vai ser na prática trabalhar com o que você acha que é o caminho para você, com o que você acredita que é o seu sonho. E assim, gente, tipo, nada é como é na internet, nada é tão romantizado como parece. Você às vezes vai ter um chefe muito escroto, o emprego que paga melhor não vai ser o que tem as melhores pessoas, às vezes você vai preferir, é preferível trabalhar no lugar que você ganha um pouco menos, mas que você está com um ambiente mais saudável, porque tem muito lugar que você vai ser espizinhado, maltratado, e isso faz parte do ambiente profissional, faz parte do ambiente corporativo, faz parte do ambiente hospitalar onde você está, não sei qual área que vocês pretendem seguir ou sei lá. Mas assim, quando você busca realização, o que eu tô tentando dizer é que quando você busca realização na parte profissional da sua vida, você muito provavelmente vai apenas se frustrar e ficar chateado, triste, frustrado ali com o que tá acontecendo, porque nada é tão bonito quanto parece ser. O que eu penso sobre isso é que você tem que, de fato, buscar estabilidade, buscar o que, o que talvez pague melhor, o que seja assim mais palatável para sua vida. Porque a família, no final das contas, é o que vai te mover e te manter de pé ali. No final das contas, os seus pais fizeram o que eles fizeram para que você estivesse aí, para que você tivesse melhores oportunidades. E você vai fazer a mesma coisa pelos seus filhos. E mesmo que você não tenha filhos, a sua qualidade de vida vai ser baseada nisso, entendeu? Tipo assim, em como você pode curtir umas férias, sair no final de semana, ir num restaurante um pouco melhor, comer alguma coisa um pouco mais legal. Isso traz realização pessoal. E nada disso está envolvido com a parte profissional da sua vida, sabe? Quando você foca só no profissional, você tá meio que vendado, assim, de como vai ser o futuro. Porque você tá
refém de terceiros, assim, de mercado, de pessoas, de gente, de coisas, enfim. É assim que eu penso, mais ou menos. Eu acho que é meio que jogar na estatística, né? Assim, Porque, tipo, a maioria das pessoas que tentam ali, acho que, pô, sei lá, uma carreira, vamos dizer assim, vou trabalhar com cinema. Eu queria trabalhar com animação, né? Como eu falei. As chances, vamos dizer que sejam de 10% de eu me suceder nessa. Eu acho que isso eu acredito que sejam até muito menores, tá ligado? De eu me suceder na área de animação. uhum. Aí. Imagina, eu imagino que o caminho mais fácil pra isso é você entrar em outra área, tentar se estabelecer ali, conseguir fazer seu pezinho de meia assim, e depois investir nisso como um hobby, talvez. E se você quiser se profissionalizar de fato, você já vai ter um pezinho de meia pronto, sabe? Você já vai ter um norte mais consolidado pra poder trilhar esse caminho. Você tem que pensar na alternativa mais saudável, só. Eu penso assim. Era justamente nesse ponto que eu ia entrar. Na minha Perfeito. cabeça é aquela coisa, né, que eu já ouvi algumas pessoas falarem, trabalha com o que você ama e passe a odiar aquela coisa, né? Tem muito, infelizmente tem muito disso, porque como você falou anteriormente, você vai trabalhar em ambientes com pessoas, ambientes tóxicos, ambientes carregados, muita carga de trabalho, e você vai estar trabalhando com aquela coisa que anteriormente você gostava. Você vai começar a atrelar aquela coisa que você gostava a algo ruim, e quando você tiver no seu tempo livre, no seu tempo hábil, no seu tempo de hobbies, é, para fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho, você vai querer se ver livre daquela coisa que você antes amava, sabe? Então, foi basicamente nisso mesmo que eu pensei. Eu falei, não, eu vou me manter aqui até o fim, né? Tentar ficar estável e assim, a partir daí, eu seguir outras coisas que eu gosto, sabe? Não só. Isso é engraçado. Sabe quando a gente fala de profissões de criança, assim, quero ser policial, quero ser, sei lá, super-herói, quero ser. Hoje em dia as crianças querem ser youtuber. Eu vivia falando que eu queria ser cozinheiro, sabe? Tipo, gastrônomo. E é isso. Se imagina se por acaso eu tivesse seguido a carreira da gastronomia e não tivesse dado certo. Aí eu não teria nem condições suficientes pra. Pra Como é que eu posso recalcular a rota falar? ali, né? Pra mudar Ir no de bom. direção. Não não é nem recalcular a rota. Eu não poderia nem experimentar a vivência da gastronomia. Eu não poderia ir num bom restaurante. Eu não poderia conhecer lugares diferentes com culinárias diferentes, sabe? E é Ah, isso. sim, sim, E sim, eu sim. também não teria um gancho pra me segurar caso eu quisesse ir pra qualquer outra direção, né? Eu acho que a gente tem que ter um norte primeiro, depois a gente explora o resto. Eu não sei se Sim. o que eu tô falando é doideira. Não é doideira, não é doideira. E se for também, não tem problema nenhum, mano. Se for também faz parte. É isso e. Nossa, é. Expectativa é isso, né? No final tudo se trata de expectativa. Acaba que se conecta com tudo, né? A gente espera que é, seguindo aquela coisa que a gente quer, né? Ou que a gente acha que quer, vai ser o good ending, né? Sim. Se a gente vier a conseguir, sei lá, eu vejo muita gente almejando medicina por uma questão de realização financeira, mas às vezes se debate com uma profissão muito exaustante, tanto psicologicamente quanto fisicamente, vê E que não assim, tem. eu sei que medicina é uma profissão, né, que, tipo, já foi por muito tempo vista como de elite e tudo mais. Mas assim, eu acredito que o salário pra medicina não compense. Óbvio que é muito bom, mas não compense o tamanho esforço que algumas pessoas fazem pra chegar até lá. Não sei, teria que pensar mais sobre esse assunto para poder dar uma opinião mais concisa. Mas eu já vi, né, alguns relatos de alguns médicos que falam que não compensa o esforço, né, o tamanho esforço que foi feito para chegar até ali. Mas eu posso estar enganado, né?
É isso. Provavelmente eu estou. É meio polêmico falar disso, né, na minha opinião, porque essa questão de expectativa, né? Eu vi algumas pessoas, alguns casos que a gente já vê na internet aí, volta e meia, de fulano passou em medicina depois de 5 anos fazendo Enem, depois de 7 anos fazendo Enem, depois de 10 anos fazendo Enem. E é justamente isso. O quão. É, tipo, eu não sei explicar. Quanta expectativa você colocou naquele curso que, tipo, se você não fizer nenhum outro vai te preencher. Nenhuma outra profissão vai te preencher além de ser médico. E se, vamos dizer, por acaso, passam-se 10 anos e você não conseguiu passar em medicina e você tem que forçadamente por motivos financeiros, por motivos de estabilidade, por motivos de idade, porque você está ficando mais velho, é aquela coisa, né? O relógio começa a ticar na sua cabeça, né? O tic-tac. Tipo, você tem que se estabilizar, você tem que comprar uma casa, você tem que comprar um carro, você tem que viver. E durante esses 10 anos ali que você ficou se dedicando a uma prova, você não conseguiu fazer essas coisas, você, entre aspas, se atrasou, sabe? É, sendo que você poderia já ter ido por uma outra carreira que você já poderia estar estabilizado. E depois, posteriormente, tentar mais uma vez, né? Seguir os seus sonhos de ser médico. Eu estou usando só esse exemplo de medicina porque é o exemplo, acho que mais latente, né? Que a gente vê Uhum, por sim, aí. sim, sim. Existem Mas muitos casos pra poder usar de parâmetro pra esse exemplo. isso, pensa na cabeça da pessoa que ela passou todo esse tempo e por acaso ela não conseguiu. E aí ela desistiu. Ela. Eu acho que é muito pior, sabe? É tipo você correr pra alcançar sei lá, o pico da montanha. Só que você nunca chega lá. E aí você chega na metade, você se cansa, tropeça e cai até lá embaixo, sabe? E você tem que recomeçar tudo do zero. Só que aí você coloca uma meta menor. Não, dessa vez eu só vou chegar até a metade da montanha. Mas você já tinha passado dela, sabe? E viu que todo aquele esforço ali que você usou pra uma outra. Aquele esforço que você usou ali pra passar naquele curso, você poderia ter redirecionado essa energia, né? Pra algo que já poderia tá te preenchendo, né? E É, assim, eu acho que pra pessoa tentar por 10 anos fazer medicina e passar por um curso e tentar 10 anos assim, para fazer uma faculdade, já mostra um lugar de privilégio assim absurdo, porque algumas outras pessoas não têm, mas eu sinceramente não sei o que é que pesa mais, porque às vezes eu acho que a pessoa já tentou tanto, sabe, que tipo assim, desistir agora seria trair ela mesma, mas aí também seria uma outra reflexão sobre já entraria um pouco de ego, talvez, ou não sei, ou em qual ponto seria o suficiente. Até que ponto é plausível a desistência, sabe? Tipo, já tentei 10 anos, será que vou parar agora? Vou parar de tentar agora, já perdi tanto tempo, sabe? Perdi não, investi tanto tempo, né? Então, é complicado. eu acho que isso bate muito na cabeça da pessoa. Eu não consigo nem imaginar o que se passa na cabeça de uma pessoa que tá tentando passar numa prova há 10 anos. Isso vale não só para Enem, mas para concursos, entre outras provas, né, da vida. É muito bizarro. Eu vejo que tem muitos advogados também que tentam OAB e demoram de passar. É pressão sobre pressão, né? Durante a vida inteira. É doideira demais pra qualquer um aguentar. E imagina uma pessoa que se dedicou tanto tempo. Eu não consigo imaginar nem por um segundo que deve se passar na cabeça da pessoa essa pressão, sabe? Que eu acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando ela a prosseguir no sonho dela, sabe? Quanto mais tempo se passa, acho que a curva de melhora vai caindo, sabe? Do desenvolvimento dela vai caindo, porque ela fica com esse relógio ticando cada vez mais rápido dentro da cabeça dela, ó.
tá na hora de desistir, tá na hora de procurar outra coisa, tá na hora de pensar num plano B, sabe? Não sei. Sim, sim, com certeza. Muitos partem desse lugar aí. De eu não posso desistir agora, eu preciso fazer, e é isso. Puxando pra cinema mais uma vez. Isso me lembra, né? Aquele filme da vida secreta de Walter Mitty. Já viu falar? Já, já, já. Pô, é um filme muito bom. É isso, ele meio que, entre aspas, larga, larga entre muitas aspas, né? Tudo que ele tava fazendo pra Vai se dar adentrar spoiler? em algo Vai novo. dar spoiler? Não. Isso é sinopse. Não, não, Parei. deixa a recomendação aí pro pessoal. Esse filme é muito bom. Assistam. Eu acho que É isso. todo mundo deveria ver uma vez na vida. É um filme de 2013 e, assim, é um tema mais do que atual, né? Até porque o Enem acabou de Isso. passar. E a gente tava falando de vida profissional e tem tudo a ver. E sobre expectativa também, Isso. nossa, encaixa perfeitamente. Vocês não vão se arrepender de ver esse filme, é muito bom mesmo. Concluindo aqui, né? No fim das contas, as expectativas são só isso, né? Ideias que a gente cria pra tentar dar um rumo pro caos. E tá tudo bem. Todo mundo faz isso, ainda mais quando tem essas provações no meio, pressão de todo lado, gente perguntando, e aí, vai passar? Depois quando passa a prova, quanto tirou? Como se a vida fosse tivesse só aquele caminho, né, aquele único caminho certo. Mas a real é que o Enem passa, a prova acaba e você continua, né? É, E, a vida segue, a vida não para. e é isso. E o que você fez até aqui, o esforço, as noites acordado, a ansiedade, o medo, tudo isso já diz muito mais do que você, mais sobre você do que qualquer número impresso no resultado. Se a expectativa não bater com a realidade, respira, não significa fracasso, não significa movimento, significa movimento na verdade, né? Ajuste de rota, vida real. É, eu lembro de um TikTok que eu vi de um bebezinho, né? Eu acho que é uma criança de 3 anos, que ele falava que o avô falava muito uma frase que era: navegar não é sobre velejar, e sim como você ajusta as velas. Que basicamente é uma reflexão sobre a vida como um todo, né? Que é tipo como você consegue se ajustar a rota a depender do vento, de as intempéries, né, as ondas e É mais sobre adaptação do que sobre experiência, talvez, sobre... Enfim. isso. Não é sobre necessariamente o caminho, a rota, o ponto final, mas sim sobre como você vai se ajustando para chegar lá, né? É isso aí. E, e vai que no meio do caminho você ache algo mais interessante, né? Sempre dá pra mudar de ideia, pessoal. No final das contas, sempre dá pra mudar de ideia. E pra deixar no final aqui do nosso podcast, mais uma recomendação de filme, Questão de Tempo, About Time. É um filme muito, muito bom, também de 2013. E acho que se encaixa perfeitamente com o tema. Uma comédia romântica, né? É ali um romancezinho. Muito bom, por sinal. E fica aí a recomendação pro finalzinho. Se você tiver um pouco mais de tempo, além de A Vida Secreta de Walter Mitty, assista também Questão de Tempo, Dois filmes que é muito muito bons. bacana. Se assistirem, mandem a review no Letterboxd. No Letterboxd, deixa aí no Letterboxd, no comentário desse episódio, que a gente vai dar uma conferida, tá? E valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Como é que para esse negócio aqui, hein?